Olá pessoal, hoje a gente está aqui com o SW4 com um defeito na caixa de direção hidráulica. Uma dica que eu dou para vocês, né, é uma boa entrevista com o cliente, entender o sintoma, entender aonde que acontece, como que acontece. O legal é realmente andar com o cliente para poder entender. No meu caso aqui, o cliente reclamava em desníveis de ponte ou desníveis de asfalto e até estradas de calçamento. O sintoma era uma folga no volante juntamente com um ruído. Então vem conosco que a gente vai falar tudo sobre direção hidráulica, os defeitos comuns, limpeza do sistema de direção, a troca do óleo da direção, desmontagem, montagem e finalizando com geometria. Temos aqui então uma SW4 com 141 mil quilômetros. O relato do cliente, quando ele passava em algum desnível, ou até em ruas de calçamento, que ele percebia uma leve folga aqui no volante e a gente acaba sentindo essa folga também no volante. Além de ter a folga, a gente sente. Inicialmente a gente já como técnico imagina uma folga ou no volante, ou na barra de direção, ou na coluna, ou na própria caixa. Então o diagnóstico começa por aqui. Porém, muitas vezes a gente não consegue identificar nesse primeiro momento. E realmente tem que acontecer uma desmontagem parcial ou total da caixa para dividir esse sistema, para a gente conseguir separar se está o problema para cá, né, caixa de direção para o volante, ou se está na própria caixa. A gente vai começar a desmontagem para poder dividir o sistema e analisar a caixa. Primeiro passo é desligar a bateria, é muito importante. Segundo passo da dica que eu dou, a maioria dos veículos hoje tem airbag. A airbag no motorista é uma bolsa e atrás dessa bolsa a gente tem um dispositivo, muitos falam mola de relógio, outros falam cinta do airbag, mas na verdade é um chicote que fica dentro de um componente que ele permite o movimento do volante, né? E mesmo assim ter todos os contatos elétricos aqui e também do dispositivo. A dica que eu dou então, para não acontecer daqui a pouco alguém girar esse volante, né, e acabar estourando essa cinta, porque ela existe um limite, então ela pode dar 2,5 voltas para um lado, 2,5 voltas para o outro, em média é isso. A dica que eu dou então, centraliza o volante, ok? Esse veículo aqui ele possui trava no volante, então a gente vai remover a chave e vai travar o volante. Travou. Então aqui a gente já não corre o risco mais de danificar a mola relógio e vamos seguir a desmontagem então. Bom pessoal, aqui a gente tem uma caixa de direção hidráulica da SW4. Vou falar para vocês um pouquinho dos defeitos mais comuns que acontecem numa caixa de direção hidráulica. Folgas. Existem alguns pontos que são os pontos de apoio dos componentes móveis da caixa. Por exemplo, uma folga muito comum é a bucha do lado direito, que apoia a cremalheira. Geralmente a roda direita ela recebe mais pancadas, mais movimentos, então aqui tem uma bucha de sustentação e é possível que ela, conforme a vida útil da caixa, ela pode ter uma folga, e essa folga com o movimento acaba dando um ruído muito parecido com suspensão, ok? Um outro ponto também muito comum
de abrir folga é nessa região, onde a gente tem um pinhão e uma cremalheira. E existe uma porca de regulagem. Muitas vezes essa regulagem, com o desgaste da cremalheira, essa regulagem acaba cedendo e fica uma folga. E também gera um tipo de barulho característico no volante. Importante dizer que esse ponto aqui se escuta mais em volante, em baixa velocidade. E nessa condição aqui, normalmente em rua de paralelepípedo, estrada de chão, a gente escuta bastante como se fosse uma folga de suspensão realmente. Aqui é um pouco mais diferente. Outro ponto que nós podemos comentar, como esse pinhão ele está nesse sentido, ele tem um rolamento de apoio na base e um rolamento aqui na parte superior, que é para fazer justamente o giro, correto? E esses rolamentos eles podem também apresentar problema, ok? Então folga lado direito, numa condição de estrada normal, pinhão e cremalheira baixa velocidade e geralmente o cliente vai sentindo o volante, né? E nesses rolamentos aqui também muito parecido. A gente consegue identificar isso na bancada também, tá? Outro detalhe, vamos falar sobre vazamentos. Uma caixa ela vai apresentar vazamento se tiver contaminação de água ou poeira nas coifas. Então muita atenção na hora da manutenção, né? Tomar cuidado para instalar uma boa abraçadeira, né? Evitar as cintas plásticas porque elas podem ceder. Então o ideal seria usar uma abraçadeira original como essa aqui ou até uma abraçadeira de rosca, que daí vai dar mais sustentação no guarda-pó e também não deixar infiltrar água. Por quê? Se infiltrar água, a gente tem uma cremalheira polida e se a gente tiver contaminação por ferrugem, essa ferrugem, essa aspereza do ferrugem vai agredir o retentor. E o retentor ele é feito para segurar a pressão de óleo, né, essa lubrificação interna, e esse óleo vai vir para fora. E muitas das vezes o óleo não vai estar aparecendo de forma externa. A gente realmente às vezes vai ter que dar uma analisada. Então se o cliente reclamar que o óleo de direção baixou um pouquinho, atenção aí. Muitas das vezes esses 100 ml, 200 ml estão aqui dentro do guarda-pó, tá? Lembrando que então, retentores pode vazar por ter a cremalheira danificada, por ferrugem, por poeira, né? E esse retentor ele acaba fadigando e vazando. E o outro motivo é folga. A gente entende que se a gente tem uma cremalheira sustentada, né, sem folga, do lado direito e do lado esquerdo, os retentores, que normalmente são de borracha, enfim, materiais específicos, né? Mas a gente entende que se houver movimento da cremalheira, o retentor ele não vai suportar essa falha, essa folga mecânica. Em algum momento, com esse movimento, ele vai também a vazar. Outro ponto de vazamento é essa região do pinhão. Por quê? Aqui a gente tem galerias de óleo, de pressão e de retorno, onde tem as válvulas de controle da assistência hidráulica. E aqui em cima, no pinhão, existe um retentor também, igual das pontas. Então às vezes aqui pode entrar água, poeira, né? Aqui a gente vê que tem um guarda-pó, né? Então às vezes esse guarda-pó até se perdeu em algum momento. E se entrar água aqui dentro, ou poeira, vai dar vazamento também. E muito provavelmente que vai danificar esse retentor e o rolamento, tá? Basicamente é isso. Os defeitos mais comuns são esse. Direção hidráulica não tem segredo. O segredo é ter realmente um pouco de calma, né? Entender a reclamação, andar com o carro, observar, né? Dar uma geral na toda a suspensão primeiro, antes de realmente condenar a caixa, né? E falando sobre assertividade, né? Não ter dor de cabeça, a melhor solução, sim, é instalar uma nova caixa. Uma caixa de qualidade, com garantia, e não deixa preocupação para o teu cliente, né? A gente está trabalhando com um produto extremamente que tem a ver com segurança, literalmente. É um dos itens de segurança, assim como os freios, né? Então não dá para deixar margem para erro. Então essa caixa aqui ela passa por processos, ela é feito testes, então tem toda uma questão de segurança do que um recondicionamento, por exemplo, né?
Então, o caminho correto, sem dor de cabeça, acertar a caixa nova. Lembrando que a maioria das caixas de direção, elas não vêm com o terminal de direção. Então, se a gente já imagina que essa caixa de direção ela já tem uma certa quilometragem, para a oficina mecânica, eu como mecânico, eu já vou orientar a instalação dos dois terminais de direção. A gente garante todo o sistema. Depois a gente vai falar um pouquinho da questão do fluido da transmissão, do reservatório, né? Agora eu quero falar um pouco do nosso caso aqui na SW4. Então o cliente veio ali para a gente, barulho no volante, sentiu uma folga. Aí aquela pergunta, é volante? É coluna? É as trezetas? É caixa? E a gente foi dividindo ao meio o sistema. Então a gente basicamente, onde é fixado a coluna, a gente eliminou, né? A gente segurou de uma forma para não mexer e aí segura o volante. A gente não sentiu folga nenhuma. Conectando novamente na caixa, a gente sentia folga. Quando a gente desmontou aqui e analisou, eu vou mostrar para vocês no detalhe depois. Existe uma folga no pinhão. E a gente imagina que dessa peça até no volante é mais ou menos de 1 metro a 1,5 metro. Então isso ganha uma proporção de movimento, e até ressonância muito grande. Mas uma folga mínima que existe aqui, vai ressoar lá no volante de uma forma gigantesca. E a gente constatou a folga e orientou o cliente, olha, aqui a gente trabalha com peça nova, peça de qualidade, o vetor tem a peça, com os terminais, e a gente vai partir depois para um passo que a gente vai cuidar do fluido e falar também sobre a manutenção preventiva. Mas veja bem, na desmontagem a gente tem que ter alguns cuidados. Eu vou mostrar para vocês. A primeira dica de desmontagem com segurança: desligar a bateria, ok? Como a gente vai fazer essa desconexão caixa de direção com coluna e volante, a maioria dos veículos hoje tem sistema de airbag. Então a gente tem uma bolsa. E essa bolsa, atrás dela, existe uma mola relógio, alguns chamam de cinta do airbag. Esse dispositivo serve para ter essa ligação elétrica, né, dos comandos do volante e também do airbag. Qual é a dica que eu dou? Desligou a bateria, centralizou o volante, você já soltou o parafuso lá, né, porque às vezes o acesso é ruim, deixa ele solto lá, vem até o volante, centraliza ele, desliga a chave. Nesse caso aqui a gente tem uma trava de coluna, então ele vai, ó, travou aqui, ninguém vai mais mexer nesse volante. Retira a chave, esconde, e aí com segurança você vai poder desligar a caixa lá fora, religar, o volante não vai sair do centro, não vai ter perigo de danificar a mola relógio ou a cinta do airbag. E assim a gente consegue fazer um trabalho com segurança e sem prejuízo. Estamos aqui então com a caixa de direção removida já do veículo, mas antes disso, a gente já tem a caixa nova da Vetor aqui. Ela não acompanha, assim como as outras marcas também não acompanham, o terminal de direção. É muito importante a gente colocar no orçamento também o terminal de direção, correto? E falar um pouco das particularidades da caixa, né? A gente sabe que a caixa de direção são vários componentes, e vou falar um pouco agora dos lugares mais comuns onde acontecem as folgas. A gente tem então uma gremalheira e um pinhão. Na sustentação da gremalheira a gente tem uma bucha do lado direito. Normalmente essa bucha do lado direito, ela realmente é um barulho muito parecido com suspensão, como se fosse uma bucha ou algo nesse sentido, uma pancada mais grossa, né? Uma bucha de bandeja, uma barra estabilizadora, algo nesse sentido. A gente tem um outro ponto que é aqui na região do pinhão e gremalheira. A gente sabe que aqui tem uma porca de ajuste entre pinhão e gremalheira, e aqui pode acontecer um desgaste na gremalheira, né? E essa região é que ela vai ter um barulho muito característico, que é baixa velocidade,
estrada de calçamento ou estrada de chão, e aí a gente normalmente é uma batida mais frequente, mais fina, e aí acaba até se sentindo no volante ou nos pés do motorista, geralmente essa região. Outro defeito aqui que acontece bastante, como a gente tem esse pinhão, ele tem um rolamento de apoio na base e um rolamento superior. E esse rolamento também pode abrir folga, certo? E também faz barulho. Pontos de vazamento. Vazamento é por retentores. Então existe um retentor do lado direito, onde retém o fluido da parte da cremalheira do lado direito, do lado esquerdo e também aqui no pinhão. Esses retentores, duas causas mais comuns: infiltração de água ou poeira nos guarda-pó. A gente sabe que aqui a cremalheira ela é cromado para ter essa resistência, mas como fica muita água ali e oxida e tudo mais, ele fica poroso esse material. E esse material poroso em cima do retentor, ele vai machucar o retentor e vai vazar com certeza. Então uma causa bem comum é agente externo. Às vezes aconteceu um furo na coifa, ou a abraçadeira não está vedando legal, ou esse carro entrou na água, oxida e danifica o retentor. E esse óleo normalmente, às vezes não chega a escorrer para fora, não é nada visível, aparente, mas quando remove a coifa, tem bastante óleo dentro dessa coifa, desse guarda-pó, ok? Primeira causa. Segunda causa, se a gente tiver uma folga excessiva, tanto na bucha quanto do pinhão, essa folga vai acabar apoiando no retentor. A gente tem um retentor que está abraçando e essa cremalheira ela fica balançando. E vai chegar um momento que esse retentor não vai mais suportar. E aí ele não vai mais conseguir segurar e acaba vazando. Então, normalmente, quando a gente tem vazamento, analisar se é por agente externo ou se é por folga. Ok? Um outro retentor que também tem, como a caixa ela tem fluido nessa válvula direcional, então cano de retorno e de pressão, existe um retentor aqui e um aqui em cima. Esse em cima também é bem comum de vazar. Quando que vaza? Normalmente entra poeira, a gente tem um guarda-pó, muitas vezes entra poeira aqui em cima desse rolamento e aqui a gente tem um retentor também, e muitas vezes vaza nesse retentor. Normalmente também por agente externo ou um desgaste muito acentuado, né? Vamos falar então um pouco da nossa situação, dessa caixa. A gente, embora o carro tenha 140 mil quilômetros, é um Toyota, né? Ele já apresentou problema. E falando em problema, hoje, para evitar retrabalho, né, ter mais performance, evitar dor de cabeça, né, a solução melhor hoje para o mecânico, para o cliente, é a caixa de direção nova, tá? Com qualidade, garantia. A gente não fica preocupado se vai dar certo ou não vai dar certo. A gente sabe que caixa de direção nova é o serviço correto pela primeira vez, ok? Então, caixa de direção nova, 2 terminais. A gente vai falar um pouco também do fluido do reservatório que passa por essa caixa. Mas antes, espera aí, eu vou trazer vocês, quero mostrar para vocês o defeito aqui. Por quê? A gente separou, como eu falei no início, a gente separou o volante, a coluna da caixa. A gente, Anderson, como é que você fez isso? A gente segurou de uma forma, com um alicate de pressão ali, a barra, e a gente mexeu lá o volante e a gente estava super firme. E quando a gente desconectou, a gente percebeu uma folga bem aqui no pinhão. Eu vou tentar mostrar para vocês uma folga que tem nesse rolamento, que é no próprio pinhão. Vou botar um relógio e vou comparar essa folga. Já que aqui não vai ter nenhuma folga. Aqui a gente tem uma caixa toda nova, perfeita, com garantia. Trocar fluido, caprichar no serviço e entregar para o cliente sem retorno, ok? Vou mostrar para vocês aqui da caixa agora então. Vamos medir então a folga do pinhão, onde é a nossa causa da reclamação do cliente, a causa do problema, a causa do ruído. Estou ilustrando aqui, colocando o relógio comparador para fazer essa medição. A gente tem aí basicamente
Olha que folga gigante. 20 centésimos. E tem mais. Se eu sacudir aqui o pinhão, eu vou conseguir ouvir o barulho, lógico. É pequeno, aí imaginando que a gente tem uma barra de direção, toda uma estrutura, e isso aumenta 10 vezes mais o barulho, né? Vou tentar sacudir aqui para vocês ouvirem. Aí você imagina só, esse barulho aqui sente lá no volante. Então pessoal, o cliente relatou o problema, a gente constatou o problema, caixa de direção nova, mas não para por aqui. Esse sistema possui um fluido, então outra dica de manutenção. Cada veículo tem um fluido específico. No caso aqui do SW4 é um Dexon 2, Dexon 3 ou Dexon 3H. Então a gente tem aqui fluido novo, perfeito? E o fluido velho que está lá no carro? E o reservatório? Veja bem, caixa de direção nova, e eu tenho que fazer uma limpeza do sistema, porque olha só, olha como é que está esse fluido. Olha como é que é o fluido novo. Carro com 140 mil km, possivelmente nunca foi substituído. Então como é que eu vou garantir o meu serviço, garantir uma qualidade de serviço, direção levinha, com segurança, né? Se eu vou ter um fluido desse. Então assim, é necessário e obrigatório fazer uma limpeza. Começamos por onde? Reservatório. O reservatório, na maioria das vezes, ele é um filtro. Se nós olharmos dentro do reservatório, ele vai ter uma peneira. Mas Anderson, eu não encontro o reservatório tão fácil. Veja bem, a gente consegue limpar essa peneira. Usar um descarbonizante ou desengraxante, é obrigatório limpar o reservatório e fazer um procedimento para troca de fluido. Como que a gente faz isso? Geralmente a mangueira mais grossa é a mangueira, né, que vai para a bomba, então é a mangueira de abastecimento, e a mangueira mais fina é a mangueira que retorna o fluido. Então o fluido sai daqui, vai para a bomba tocada por uma correia gera pressão, entra na caixa de direção, passa por todo o processo da caixa e retorna para cá. A gente desconecta essa mangueira que vem da caixa para um recipiente para descartar, vem com óleo novo, abastece, nível máximo, funciona o veículo, coloca alguém lá no volante, liga o veículo, tudo para um lado, tudo para o outro, não deixar faltar fluido no reservatório, e o fluido velho ele vai todo sendo descartado. Normalmente 1 litro já é suficiente. O segundo litro que vai estar no orçamento realmente é para abastecer o sistema, fazer sangria e tudo mais. Aí sim, você vai ter uma caixa de direção nova, reservatório novo ou limpo, com um fluido novo. E esse fluido, ele é para sempre? Não. Recomendação: cada 10 mil, visualmente analisar ele no reservatório, porque ele fica vermelhinho. A gente consegue ver ele no reservatório. Ele escureceu ou atingiu 40 mil quilômetros, esse processo. Na revisão, passa orçamento, 2 litros de óleo, uma mão de obra, faz esse processo de limpeza, substitui o óleo velho por um óleo novo. Com certeza o sistema vai ter muito mais longevidade, ok? Fica a dica. Se não fizer isso, com certeza a gente vai ter problema de caixa de direção, vai ter problema de bomba. Então é importantíssimo e obrigatório fazer limpeza. Bom pessoal, então a gente fez diagnóstico, dicas de segurança, a gente falou um pouco sobre o problema, a gente falou um pouco sobre a parte de limpeza, como
como é obrigatório, a parte de identificação do fluido que cada montadora e cada veículo precisa. Agora a gente vai fazer montagem no veículo, teste de rodagem, geometria, entregamos para o cliente. Vamos lá? Vamos lá então. Como a gente tinha falado anteriormente, sobre a parte da limpeza que é obrigatório. A gente manter o sistema com óleo novo e tirar todas as impurezas para fora. Então, no reservatório já limpo, a gente conectou a mangueira de entrada da bomba, fechou o retorno aqui do reservatório e a gente vai abastecer agora o óleo novo. O importante é não deixar faltar óleo, ok, gente? Fazer devagar. Lá, a gente coloca um pessoal lá dentro do carro para ele dar a partida e girar o volante. Então a gente está com óleo novo aqui no reservatório. E eu coloquei na mangueira de retorno, a gente fez uma adaptação aqui e colocamos um reservatório para poder expulsar o óleo velho. Né? Funciona o carro lá? Desliga. Olha só. Óleo novo novamente. Liga o veículo. Liga. Mais uma vez. Beleza, pode ligar. Então olha só, gente. Nesse momento aqui, ó. Imagine se esse óleo velho ficasse no sistema. Aí o ideal é repetir esse processo por 3, 4 vezes. Aí abastecer o sistema, fazer sangria. E se a coloração aqui ainda ficar um pouco escura no reservatório, o ideal realmente é refazer esse processo por mais 2 ou 3 vezes, até realmente o óleo ficar bem vermelho. Aí o processo a gente entende que está limpo, óleo novo e sem problemas. Valeu?